Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para mais um daqueles vídeos da nossa série Metin 2 em 2024 e é basicamente a segunda parte desta análise. Depois do último vídeo nós termos feito a análise de 0 a 35, hoje eu queria fazer aqui uma análise um bocadinho mais alargada, um bocadinho mais extensa. Já sabem, vou já dar aqui esse disclaimer que eu agora tenho feito sempre, que é: esta não é uma análise sobre o jogo inteiro. Esta não é uma análise em que eu, por simplesmente, vou estar a analisar todos os pormenores, todos os caminhos, todas as possibilidades que vocês têm, ok? Esta é uma análise que é sobre o caminho que eu fiz e eu vou falar sobre ele, sobre o que eu gostei, sobre o que eu não gostei, as dificuldades que eu encontrei, etc. Portanto, como eu já tinha dito, salvo erro no último vídeo, não olhem para este vídeo como o único, ou seja, eu analisar isto tudo, isto não é a wiki, ok? Portanto, há muitos caminhos que eu não analisei e há muita coisa que eu não vi. Bom, para hoje vamos falar de nível 35 a nível 61. Porquê? Porque é o nível onde eu considero que é o começo das lascas, propriamente ditas, e o fim da primeira fase de lascas. Já vamos lá aqui a estas explicações e porque é que eu acho isto. Bom, portanto, maltinha, adiantando assunto, para isto não ficar um vídeo gigantesco como o anterior, nós, a partir do momento em que chegamos a nível 30, iniciamos a possibilidade de dropar lascas. Todos nós já sabemos que, inclusive há a piada de que isto é o Metin 2 lascas, e portanto, desde que eu comecei a jogar isto, que automaticamente me começaram a dizer que, atenção, vais começar a fazer lascas, 5 personagens na mesma conta, e é por aí que vai começar o dinheiro a entrar à fartazana. Relembrando que nas fases anteriores, ou seja, enquanto vocês andam ali na segunda cidade, mesmo estando a 30, mesmo tendo as lascas, enquanto vocês não têm a luva do site, por e simplesmente lascas é uma miragem para vocês, vocês vão fazendo, vão dropando algumas nas Metins, eventualmente se quiserem podem ir preocupar-se em deixar o char em autocaça em alguns spots da segunda cidade e dropar algumas também, mas esta vida das lascas só tem sentido e só começa realmente a fazer sentido a partir do momento em que vocês têm a luva do site. Portanto, a luva do site é aquele primeiro investimento que vocês têm que fazer e têm. Não há outra forma de vocês jogarem isto, ok? Portanto, seja comprar vouchers, seja meter dinheiro no jogo, seja outra forma qualquer, que não existe, que é essa, seja comprar ou ter os vouchers e buscar lá dessa forma, vocês precisam da luva do site. Porque a luva do site dá-vos 200% de drop, a luva do site permite que as lascas comecem a aparecer, ok? Depois, obviamente, que vocês podem sentir aqui mais dificuldades ou menos, depois vocês podem juntar aqui, ou seja, vai depender do spot onde vocês estiverem, etc. E depois podem juntar aqui também a luva do jogo, que é mais uma cagada que a gente há de falar mais à frente aqui neste vídeo. Bom, portanto, chegando a nível 30 e começando a fazer as lascas, vocês têm que começar a pensar em criar 5 contas na mesma, 5 personagens na mesma conta. No Tiger Ghost não há fusões, portanto o máximo que pode haver são 5 personagens na mesma conta. A partir daqui eu criei essas contas e a partir daqui comecei a preparar aquele que seria o primeiro set para as lascas, que era o set de vento. Esse set de vento permitiu-me começar a tancar no templo, que já sabem que é o spot principal do farm de lascas, não é o único, mas naquele momento, no momento em que vocês vão iniciar as lascas, é no templo que vocês querem estar, seja no começo, seja no fim, depois vai depender sempre do vosso set, da vossa capacidade de tancar, etc. Pronto. O que é que eu posso dizer sobre isto? Eu optei por suras, vocês podem optar por ninjas, podem optar por warriors, podem optar por aquilo que vocês quiserem. Eu optei por sura porque é sempre mais fácil, vocês criam, obviamente vão criar sempre as personagens iguais ao vosso main, para passar os itens, e portanto eu criei suras. Na minha experiência, e eu já comecei com sura exatamente por isso, por ser uma personagem muito mais fácil de se jogar, é uma personagem tendencialmente mais boostada, não só pelas 3 habilidades, como também pelos próprios itens em si, etc. Portanto, é uma personagem muito simples. Ou seja,
não fui eu que inventei a personagem, portanto estou só a utilizar aquilo que a personagem me dá, que é esse boost, digamos assim. Claro que, por exemplo, se fosse das minhas preferências, se eu estivesse a jogar num servidor onde, imagina, punha a benção AP rapidamente e tinha equipamentos bacanas, benção AP da buffer, né? E tinha os equipamentos upados como eu queria, não sei o quê, prefiro jogar do Warrior Corp. O Warrior Corp é aquele char que dá dano, é rápido a atacar, gosto, é aquele char que eu gosto, mas o Sura é, digamos assim, a personagem mais conservadora, se é que isto faz sentido. Portanto, eu criei os meus alterados, que é assim que se chama, criei os meus alterados Sura, portanto passei a ter 5 Suras, e o meu objetivo inicialmente foi começar a fazer lascas diariamente. Isto necessita, aquilo que eu senti foi que este processo das lascas é um no-brain farm, ou seja, vocês não precisam de pensar em nada, não precisam ter estratégia, não precisam de rigorosamente nada. É só chegar, aparecer, fazer e ir embora. O que é que eu olhei? Portanto, quando eu estava na segunda cidade, antes de eu começar a fazer este projeto de lascas, que só iniciou a partir do momento, como eu já vos disse, em que eu tive luva do site, curiosamente foi através das lascas que eu comprei a luva do site, foi através de uma Rubi que me saiu, lascas que eu fui fazendo ao longo de 2 ou 3 semanas assim perdidas, e cheguei a uma altura que tinha 40 cor draconis, 90, peço desculpa, tinha 90 cor draconis, e eu disse, vou abrir isto, pode ser que saia alguma coisa, e saiu uma Rubi, e foi dessa Rubi que eu vendi e consegui a luva. Pronto, qual é que foi a cena? Portanto, o que eu olhei para isto é, o farm é muito simples, vocês só têm que encontrar um spot com muitos monstros de nível parecido ao vosso, obviamente, em que vocês tenham nível para dropar as coisas. Tem que ser um spot que tenha um respawn rápido, que é isso que vocês querem, que é para estarem sempre a matar e sempre a sair as lascas para o chão. E acima de tudo tem que ter consistência. Portanto, a consistência é a seguinte: 5 lascas 5 cor draconis por personagem, 25 cor draconis por dia, 175 cor draconis por semana, sempre, sem nunca falhar. Ok? Portanto, se vocês fizerem isto, eu posso-vos garantir que pela minha média já de algum tempo, vocês vão garantir à volta de 4,5 a 5 anos por semana, sempre. Pedro, mas pode haver a situação de numa determinada semana só me sair 2 ones. Pode, mas a média é a média. Portanto, vai haver uma semana que te vai sair 2 ones, mas depois vai-te sair uma semana que tens uma caga do caraças, vai-te sair 15 ones. E depois na outra vai-te sair 9 ones. E depois volta-te a sair uma semana de 2 ou 3 ones. Na média, tu vais sempre tirar, podes contar sempre, ao final de uma semana, ao final de um mês, podes contar sempre com uma 4, 5 ones por semana como garantido. O objetivo é que seja mais, mas duvido que na média vá dar menos que isto na semana. Como vocês sabem, o mercado do Tiger Ghost é um mercado extremamente aquecido, portanto, se vocês quiserem vender as antigas, é muito rápido. Qualquer uma delas, tudo se vende e vende-se rápido, portanto não tenham problemas com isso. E o que eu vos recomendo é que vocês, lá está, tenham o vidro da procura e que consigam de certa forma ir sempre ver os preços para não estarem a ser comidos de cebolado com uma coisa, vendi há 2 semanas a X preço. Porque há pessoas que podem abrir até ao mês se quiserem, não precisam abrir todas as semanas, eu opto por abrir à semana, vocês podem abrir ao mês ou ao ano, é aquilo que vocês quiserem. Pronto, mas vão confirmando sempre os preços. Pronto. A partir do momento em que eu comecei, portanto, este set vento foi muito alimentado através daquele farm que a gente trouxe da segunda cidade, começaram ali os primeiros itens, já sabem, começa aqui a primeira, ou neste caso, começou aqui para mim o primeiro contacto com a realidade dos poderes do elemento, neste caso o poder de vento era algo importante para os monstros do templo, e portanto esse foi um caminho. Vocês comprarem, neste caso eu optei, porque eu não confio de maneira nenhuma, dá-me ansiedade, não gosto de jogar dessa forma, nas armas de jovens heróis. Eu sei que há gajos que iniciam o jogo e vão até à Zodíaco só com as armas de jovens heróis, mas isso não dá para mim, Zé, esqueçam isso. Portanto, eu iniciei a busca da Lua, tal qual como agora recentemente iniciei a busca da Venenosa, e eu prefiro ter essa arma. Foi uma escolha minha, mas o jogo dá-te as outras opções, ou seja, se eu quisesse, podia fazer lascas com a arma de jovens heróis nível 30, depois a de 40, depois a de 50 e depois a de 60. Isto são 15 dias cada uma, seriam no mínimo 2 meses, se eu quisesse fazer lascas sem comprar rigorosamente arma nenhuma, ok? Pronto, portanto, eu optei pela Lua, optei por o primeiro setzito, esotéricos e ventos, já sabem, é os extras lá para o templo, e a partir daí o farm é super rápido. Qual é que foi a primeira dificuldade que nós encontramos aqui?
Exatamente igual ao que acontecia na segunda cidade, mas aqui com uma incidência diferente. Porque na segunda cidade a gente já consumia luva de jogo. Essa luva de jogo é uma luva que, obviamente, que vocês vão desgastando, mas no caso da segunda cidade, para mim desgastava muito menos porque eu só colocava no final da meeting e quando encontrava meeting, como é óbvio. Portanto, se eu encontrasse 5 ou 6 ou 7 meetings numa tarde, naqueles últimos 3 ou 4 ou 5 hits da meeting eu metia a luva, gastava 1 minuto, por aí fora. Quando vocês começam a fazer as lascas é diferente, porque mesmo que vocês estejam muito rápidos, numa fase final do templo, nas tábuas, com um bom set, com bom dano, etc., pote verde e não sei o quê, vocês vão sempre demorar 5, 6, 7, 8 minutos por cada personagem a fazer as lascas. Obviamente que entre spots vocês tiram a luva, metem a luva, mas contam sempre com 4 ou 5 ou 6 minutos todos os dias por char de luva. Gasta. Portanto, se vocês gastarem, vamos supor só para facilitar a conta, 5 minutos são 25 minutos por dia. Em 10 dias... estão a ver as contas, né? Fazem as contas como o Guterres, ou seja, as luvas de 3 horas vão começando a desaparecer com muito mais rapidez. Depois, há um outro problema que eu enfrento nesta questão das lascas, que é os consumíveis. Consumíveis, que já vos disse, por exemplo, o pote verde é algo importante que vocês devem ter para matar mais depressa. Não é super necessário. Sem pote verde não conseguem. Claro, conseguem, mas é um comodismo. As capas da bravura são fundamentais. Vocês podem fazer as lascas em autocaça. Podem fazer as lascas a chamar grupo a grupo. Podem, se vocês tiverem paciência e quiserem, mas não creio que alguém vá fazer isso. Portanto, as capas da bravura passarão a ser um consumível. Ou seja, o farm das lascas não foi para mim o farm de é dinheiro líquido. São 5 anos todos para o meu bolso. Não. Tens de contar que vais comprar no mínimo 2, 3 packs de capas por semana. No templo é certinho, porque o templo é o sítio onde vocês fazem as lascas mais rapidamente, mas também é o sítio onde vocês gastam mais capas. Pois há outras alternativas, como o caso da torre, por exemplo, onde vocês gastam muitíssimo menos capas. No caso das catacumbas, onde vocês não gastam capas, mas isso depois é já só 75. Há pessoal que fala em ir para o V1, mas sinceramente estar a acrescentar fogo e não sei o quê, não creio. Mas pronto, não testei, não sei. Mas no templo podem contar com essas capas de investimento, podem contar com as poções verdes. Pronto. E mais alguns consumíveis, o próprio set em si, e pronto. Portanto, essas coisas que vocês vão tendo como necessidade. Aí no templo, vocês têm uma possibilidade de fazer ali um Yang engraçado com elmos. Dropa muitos elmos. Elmos de 60. E sinceramente, lá está. Não posso chamar um farm, porque não é um farm, é uma sorte que vocês podem ter. Se vos sai um elmo com 15 relâmpagos, se vos sai um elmo com fogo, etc. Ou seja, se vos sai um elmo com um extra bom, vocês basicamente têm ali uma potencial venda muito interessante. E há muita gente, porque como sai tantos elmos, a malta dá-se ao trabalho de apanhar tudo, e há muita gente a fazer bom dinheiro nisso. Eu não optei por isso, porque isso faz perder muito tempo no farm das lascas. E deixem-me só abrir aqui um parênteses para vos dizer que o meu principal objetivo do ir para as lascas foi um farm que me permitiu bom Yang e ao mesmo tempo que me permitiu pouco tempo de jogo. E isto significa 1 hora por dia, 1 hora e um quarto, 50 minutos depois, 40 minutos, quando a personagem já estava melhor, porque isto tem aqui várias fases, por isso é que eu fui até 61 nesta análise, e portanto foi propriamente, no meu entendimento, é o farm que me garante o objetivo para a semana, com o mínimo de esforço possível, se cumprindo, obviamente, com aquilo que nós temos para fazer. Portanto, tens que cumprir sempre, diariamente, as 25 cor dracónias, religiosamente. Depois tens aqui algumas estratégias que podes dar counter no caso de teres ali algum problema e não conseguires num determinado dia ir a jogo. Pronto, enfim. Portanto, só fazendo aqui este parênteses, porque é que eu escolhi as lascas? Foi exatamente por causa disto. Disse-vos que no chão vocês têm esse farmzito dos elmos. Eu não optei por os apanhar. De vez em quando apanhava alguns só para ver, mas não estava sempre a bater nisso. Vocês podem lá no templo, no caso das tábuas, estou a falar mais para a frente, né? Ali no início do templo não dropam essas cenas, mas pronto, mais para a frente, porque vocês rapidamente chegam às tábuas, não é dificuldade rigorosamente nenhuma, com itens base, ou seja, poder de vento na arma, ou em qualquer outro lado que vocês queiram, uma faixazita
também não foi muito problema arranjá-la. Portanto, foi comprar o arco, foi comprar a faixa, fazer como é que se chama? A absorção do arco. Fiz eu, não foi difícil, é só uma questão de uns olhos, mas depois vocês começam a ter os olhos das lascas, malta, e as situações começam a facilitar. E o sete vento, e vocês vão lá para as tábuas, na maioria dos casos, sem problema rigorosamente nenhum. Inclusive ainda podem levar a vossa buffer para lá, deixam-na lá estacionada, e tanto para o principal como para os alterados vocês dão buffs. Portanto, é super fácil vocês irem até à fase das tábuas. Portanto, isto que eu estou-vos a dizer é basicamente senso comum para todos. Depois, estava-vos a dizer, tem também lá o drop das línguas, que é uma possibilidade que vocês têm, podem ir juntando. Pá, não sei sinceramente como é que está agora. Por acaso, até neste momento que eu estou aqui a falar, tenho aí algumas à venda. Não sei se está a sair bem, se não está a sair bem agora, mas é um dos farms que vocês têm, que também dropa lá muitas maldições mais, etc. Mas é daquele tipo de farm que não compensa muito, porque a malta pega pouco e também não vale assim muito. Mas pronto, têm mais algumas coisas no chão que, se vocês quiserem, apanham. E eventualmente podem ir a bater um bocadinho ao longo da semana com esses KK, que não vão ser muitos, mas podem ir a bater, nem que sejam packs de capas, etc. Pronto. Depois, quais é que foram, qual é que é aquele truque que eu vos disse para a situação em que nós não, por exemplo, amanhã não posso vir a jogo. O farm das lascas fica comprometido? Não fica. Porque vocês podem, imaginem, hoje, para mim, imaginem, é dia 3, até à meia-noite, para o caso de agora, já agora lembrem-se que mudou a hora, a alquimia renova à meia-noite, quando a hora mudar outra vez, a alquimia passa a mudar, a renovar à uma da manhã. Pronto, portanto, hoje dia 3, eu estou a fazer as lascas, tudo muito certo, acabo de fazer as lascas e digo assim, amanhã não posso jogar, amanhã nem vou ligar ao computador. Como é que eu faço? Para não perder as lascas da manhã. Então, vocês esperam que passe, neste caso, à meia-noite e 1, as missões são renovadas, vocês entram na personagem, aceitam a missão, personagem é personagem no alquimista, e a missão fica lá. Amanhã vocês não vêm a jogar, só vão voltar no dia 5. Ou seja, dia 4 não jogam, vão voltar no dia 5. Okay? O que é que acontece? Essa missão do dia 4, que vocês aceitaram, à meia-noite e 1, vai ficar lá. Vocês vão pegar na conta, vão fazer essas lascas e automaticamente vocês nesse dia vão poder aceitar as lascas do dia 5. Ou seja, vocês entram na conta, fazem as lascas de 4, que já estavam aceites, e depois no dia 5 vão lá e aceitam a missão outra vez. Ou seja, vocês nunca perdem essa missão se a forem buscar a tempo. Agora imaginem, vocês fizeram as lascas no dia 3, no dia, não foram buscar a missão na renovação, dia 4 não jogaram, dia 5 entram, ela renovou outra vez. O mesmo acontece se eventualmente vocês no dia 4, à meia-noite, foram lá, aceitaram a missão, no outro dia a seguir, dia 5, vêm jogar, carregam outra vez no alquimista, aceitam a missão, esquecem-se que já tinham aceito, ou seja, entram na conta e vão fazer as lascas, é aquilo que vocês vão fazer. Se por acaso já aconteceu a todos nós, já me aconteceu a mim, vai acontecer a todos, que é um gajo entra naquele modo piloto automático, entra na conta, vai aceitar a missão, vai ver a diária, não sei o quê, perdeu a missão. Ou seja, o alquimista, quando vocês voltam a aceitar, ele dá skip na missão que estava lá engatada e passa para a do dia atual. Okay? Portanto, atenção a essas dicas, atenção a essas situações, que é para vocês maximizarem a cena, porque nós sabemos que há sempre imprevistos, há sempre situações que não vos permitem ir todos os dias a jogo e pronto. Portanto, é assim, mas também não é o fim do mundo, malta. É isto que eu vos digo. Quando eu comecei a jogar, eu meti na cabeça que isto não ia ser um trabalho. Isto não é um trabalho, eu não vou ter que estar aqui religiosamente todos os dias a fazer isto, e se não falhar é um grande drama. Pá, não. Se falhar, falhou. Se não falhar, não falhou. Ótimo. Portanto, é assim, encarem o jogo dessa forma. A questão das lascas pode ter essa cena de vocês se sentirem pressionados porque é aquilo e é aquilo. Vocês não podem fazer mais. Não é do tipo, estão a farmar minérios. Ontem não farmei nada, hoje farmo o dobro do tempo e vai dar a mesma coisa. Mas no caso das lascas não é bem assim. Portanto, no caso das lascas é aquilo, falhou, perdeu, já não vão conseguir voltar atrás. Pronto. Portanto, eu foquei muito neste farm das lascas e deixa-me desenrolar aqui a conversa, porque ao longo deste farm vocês têm vários sub-objetivos com o objetivo final de melhorar o vosso dia-a-dia. Vocês inicialmente, como é que vocês fazem? Estão a 30, estão a 40... Ok? 45. Como é que vocês fazem? Vocês não conseguem teleportar-se para o final do templo. Portanto, vocês vão ter que se teleportar para o Val,
e depois do vale vão ter que fazer o caminho todo até à porta do templo, vão entrar no templo e vão ter que fazer o caminho todo até ao final do templo das tábuas. Isto é um objetivo, é um caminho que todos nós passamos, não há volta a dar. E sinceramente foi uma das coisas que mais confusão me faz, porque a deslocação propriamente dita no servidor está muito focada em teleportes, ok? Teleportador. O anel, por exemplo, nós estamos habituados nos privados a ter anel para todo lado e mais algum, e há uma cena banal. Aqui no oficial há esta dificuldade. E portanto, chega ali a determinada altura, já há umas semanas a fazer lascas desta forma, às vezes, imagina, chegam lá ao final, esquecem-se de um item, foda-se, ou esquecem-se das capas, ou esquecem-se da luva, ou falta potes, aconteceu uma merda qualquer, pronto, vocês no principal dão counter a isto, por exemplo, tendo a buffer lá, e carregando um anel de casal, mas depois nos alterados é o caminho todo o santo dia a fazer aquilo 4 vezes. Pronto, e então qual é que é a solução? Portanto, vocês, o objetivo para quem faz lascas é fazê-las o mais rapidamente possível, porque é chato e porque acima de tudo vocês não querem estar ali muito tempo, porque se quisessem faziam mais coisas, não é? Portanto, as lascas, digamos assim, ou é um complemento ou é um farm rápido, que é como eu costumo dizer. Portanto, primeiro objetivo, quando vocês estão nas lascas, o Papa nível 50. Ai, Pedro, mas para nível 50 porquê? Porque vocês querem começar a fazer as diárias. E a missão das diárias só começa a aparecer a partir de nível 50 e esse nível 50 vai-vos permitir vocês terem diariamente uma missão que vos pode, em caso de vocês cumprirem a missão, vos pode dar uma cor Draconis, ok? Isto significa que vocês têm mais a chance de fazer mais 5 cor Draconis todos os dias. E é cor Draconis na hora. Ok? Não é cá juntar 10 lasquinhas e dar uma cor. Não, é vocês terminam a missão, recebem uma cor Draconis. Essas cor Draconis, vocês têm 5 chars, podem ter as santas. Há dias em que vocês fazem uma, há dias em que fazem 2, há 3, há 4, há 5. No final da semana são mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 cor Draconis que vocês tiram. Inclusive, não são as cruas, são as normais. E pode-vos sair aí umas pedras já nível mais à frente. No caso, depois quando vocês vão melhorar a cena. Pronto. O que acontece? Primeiro objetivo, chegar a 50 para vocês terem as diárias e maximizar ainda mais a quantidade de lascas que vocês têm por semana para abrir. Segundo ponto, vocês querem chegar, depois disto feito, vocês querem o Papa nível 60 as soon as possible. Porquê? Porque a partir de nível 60 vocês conseguem fazer o teleporte direto para a torre e isto significa que vocês fazem o teleporte direto para a torre e para ir para o fim do vale é um caminho muito curto. Ok? Porque basicamente a torre está no fim do vale, mais coisa menos coisa. Portanto, a partir de nível 60 do vosso chá principal e dos alterados, esse primeiro problema dos caminhos, ok, desaparece. O que é que acontece? Vocês vão acelerar muito a vossa capacidade de fazer as lascas rapidamente. E isto significa que eu não cheguei a fazer esse teste porque eu fiz um vídeo na série em que estive a ver quanto tempo é que eu demorava a fazer o projeto de lascas. E demorava mais ou menos 1 hora. Eu entrava no jogo e 1 hora depois tinha as lascas feitas nas contas. E eu depois queria fazer um vídeo em que já a nível 60, sem perder tempo com o caminho, quanto tempo é que eu demorava. Mas depois isto coincidiu com uma altura em que o jogo reduziu a rate drop do Reino Azul. Portanto, nós tínhamos 100%, ficámos com 75% e, portanto, já não é bem igual. Não sai a mesma quantidade de lascas, não é tão rápido e, portanto, já não era uma comparação igual e eu acabei por deixar passar essa situação. Portanto, a nível de lascas, o objetivo que eu tive foi, inicialmente, tancar o spot, posteriormente chegar a 50 para fazermos as diárias e ainda numa fase final, chegarmos a nível 60 para podermos teleportar diretamente e aí sim começa a vossa facilidade em fazer as lascas, faz-se muito mais depressa. Portanto, se eu tive dificuldades neste caminho aqui, não tive dificuldades neste caminho aqui. A partir do momento em que vocês começam a vender as antigas, vocês começam a ver um dinheiro muito bruto a entrar, principalmente porque o vosso objetivo seguinte é o objetivo do fogo, portanto do V3, para irem o Papa 75. As coisas são caras, mas não são demasiado caras face ao income que vocês passam a ter, de ones. E portanto essa fase até chega a ser divertida, obviamente muito enfadonha ali em certas partes, enquanto vocês estão a upar ainda têm que ir a pé lá até ao final do spot das tábuas, mas essa questão o começo da abertura das lascas, o começo daquele jogo, pá, o que é que vai cair esta semana? Vai cair fixe? Não vai? Vai cair rubis? Não vai cair rubis? Como é que não é? Pá, posso-vos dizer, dá uma certa pica, ok? Pronto.
portanto, fazendo só essa análise nesse sentido, super bacana, super porreiro. Problemas, os mesmos problemas do vídeo anterior, que eu já mencionei. Como eu vos disse, não confiem muito na questão dos preços, porque há sempre oscilações a nível dos preços das antigas. Pá, não são oscilações do outro mundo. Obviamente que às vezes mais 10, menos 15, mais 20, mas vocês vão precisar sempre de vidro da procura. E relembrando que vocês não têm vidro da procura durante o mês inteiro. No máximo têm 15 dias com a luva do site. Se eventualmente tiver uma segunda conta com a luva, tem os 30 dias, mas pronto, para quem vende lascas, quer acompanhar os preços, não tem, só tem uma conta com a luva do site, contem com 15 dias em que vocês não têm acesso ao mercado de preços. Ou pedem a alguém, ou vendem só quando voltarem a ter vidro, fazem como entenderem, mas é um dos principais problemas. Depois, a venda propriamente dita. Lá está, não havendo offline shop de forma free, e eu não indo gastar dinheiro nisso, não vou estar a comprar vouchers para ter offline shop, que ainda por cima é um scam, porque eu nem sequer sei que tipo de loja é que estou a comprar, vou comprar uns cofres e depois logo ver o que é que sai. Portanto, não tendo isso, vocês já sabem que vão ter que, pelo menos ao domingo, no meu caso, no dia em que vocês abrirem as vossas Core Draconis, vão ter que deixar a loja durante umas horas para vender a alquimia. A alquimia sai relativamente bem, as rubis saem muito bem, às vezes as onyx, as granadas e assim demora um bocadinho mais, mas acaba tudo por sair bem, é tudo relativamente rápido a vender, até porque são consumíveis que o pessoal usa muito, nomeadamente até para alimentar a alquimia mítica depois, etc. E portanto não tive dificuldades na venda, tive sim aquele problema, às vezes não sabia os preços, tinha que pedir ao pessoal e tinha que deixar o computador ligado para vender essas cenas. Portanto, só para dar esse parênteses também aqui, esta fase inteira, eu lojas no bazar só tive com alquimia, portanto, não vendo mais nada, só às vezes, imaginem, hipoteticamente, que tenha um drop assim à toa de um livro relativamente bom, ou depois de uma fase posterior, quando fui para a torre, comecei a vender mais coisas, nomeadamente as lembranças mais, os diamantes, essas coisas assim, mas muito raramente eu tinha uma loja aberta. Por acaso hoje, para mim, tenho uma loja ali aberta, porque estou aqui no computador, estou a gravar um vídeo, mas é muito raro eu ter loja aberta, tanto que neste momento tenho aqui 4 ONs vendidos em tralhas, literalmente, e estas tralhas são tralhas que podiam estar vendidas há muito tempo, a venda offline shop, eu deixava a offline shop e aquilo ia saindo. Aqui neste servidor, se vocês jogarem como eu, que raramente têm loja aberta, ou fazem de vez em quando assim uma loja como eu estou aqui a fazer extemporânea e vendem essas coisas, ou então vai ficando a acumular até o dia em que vocês decidem vender. Pronto. Portanto, a loja é aquele assunto e o vidro também é aquele assunto. O que é que acontece? Neste meio termo, o que é que eu fui fazendo? Portanto, no início, quando eu upei para nível, salvo erro, 50... Não, eu upei para nível 46, ok? Porque eu tinha o meu primeiro set, o primeiro set, e o set que eu tenho de vento tem uns brincos de 46, portanto eu tive que upar para 46. Essa evolução vocês podem fazer no V2, por exemplo. Eu fiz no V3 porque o meu amigo Sugos, na altura, me forneceu as passagens e me upou lá. Mas eventualmente vocês podiam ter feito isso no V2, mesmo até em autocaça se quisessem, podiam ter um bocadinho mais de paciência e upavam mesmo lá no templo, portanto podiam ter feito isso com facilidade. Vocês metiam achar no templo uma sala qualquer em autocaça e upavam para 46 se quisessem, portanto não tem rigorosamente problema nenhum. Lá está, autocaça, conta ligada, aquela conversa, se isso para vocês não for um problema, é fácil. Portanto eu upei inicialmente para 46, depois upei para 61 porque lá está, queria fazer depois a passagem para ir para o teleportador direto e não queria estar a fazer o caminho. O início fui upado para 46, é verdade, vocês viram. Depois para 61 já upei por minha conta e risco e então iniciei o set de fogo. O set de fogo é um set um bocadinho mais difícil do que o set de vento, muita atenção. Iniciou aqui também a entrada de uma nova cena que foi o talismã, porque vocês para o set de vento não vão olhar para a questão do talismã e no caso depois da Cave das Aranhas vocês vão precisar de um talismã que tenha insetos e portanto aqui agora o Metin, ou neste caso as caves, têm esse boost, ok? Portanto vocês têm o fogo como defesa e os insetos como dano extra. Portanto já é assim já há um tempo.
Mas na realidade, nos tempos em que nós jogávamos Metin privado, por exemplo, a única cena que havia para as aranhas era defesa bruta e dano bruto. Ponto final. Ok? Podias aumentar o dano com valor de ataque, com DM da arma, com forte contra monstros as coisas, etc. E aumentavas a defesa nas situações normais. Se quisesse até usar DDs, orvalhos, essas merdas, depois a nível mais à frente, podias. Mas aqui neste servidor, no oficial e alguns privados depois também acabaram por adaptar isso, eles iniciaram essa cena do forte contra insetos, para dar dano, e a resistência a fogo, ok? Portanto, resistência a fogo para não receberem dano. Eu comprei esse meu talismã do fogo, está documentado, não vou estar aqui a explicar esse caminho, porque isso está tudo na série se vocês quiserem ver, isto é mais só uma análise. Portanto, vocês iniciam pela primeira, para mim foi o primeiro contacto com talismãs, iniciou-se a cena do talismã, é engraçado, mas um bocadinho carote, até porque pelas ideias que a malta me foi passando, para quem jogou o Tiger Ghost há mais tempo do que eu, estas coisas estavam a um preço muito mais barato do que está agora. Agora as coisas parecem que estão muito mais inflacionadas em tudo, mas aqui a questão dos talismãs então era gritante. A malta falava-me preços que pagou e eu, what? Como assim, mano? Isto não está certo. Mas pronto, talismãzito, 7 de fogo. A evolução foi uma coisa que me surpreendeu um bocadinho, porque é assim, o jogo dava-vos muita tralha, nomeadamente poções da sabedoria, os anéis de experiência também são corriqueiros, montada de experiência também é banal, vocês têm, têm aquele evento das montadas que vos dá os muffins, acho que é muffins que chama-se, não era assim qualquer, é aquela galinha que anda bada depressa, aquilo dá XP, vocês podem também comprar o tigre branco, também é super barato, e aquilo dá XP também. O anel de experiência e as poções da sabedoria vocês podem pôr a demora de 3 horas. Portanto, no chá principal demorou ali um bocadito mais, mas o bocadito mais é tipo 20 minutos para upar para 61, de 46 a 61, para vocês terem noção no V3. E nos chars alterados foi ainda mais rápido porque eu meti poção da sabedoria, estava-me a cagar, os principais, os alterados iam ficar a 61, eventualmente no máximo irão para 75, portanto não há grandes necessidades aqui de estarmos a preocupar e a poupar essas poções. A Buffer é a mesma coisa, ok? A Buffer upou comigo depois lá, a Buffer tendencialmente tenta andar sempre com a Buffer ao mesmo nível que eu, para ter sempre esse apoio dela. Depois, o que é que eu vos tenho para dizer mais? Portanto, essa evolução depois, lá está, para vos dar aqui também a cena. No V3, o V3 é um spot que é muito cheio de autocaças, porque lá está, o jogo dá essa possibilidade, o autocaça meio que dá counter a tudo que são as necessidades de evolução. Portanto, se vocês quiserem upar rapidamente, pá, obviamente, metem lá as cenas que precisam e estão lá a upar. Mas se vocês estiverem a cagar, mano, escolhem uma sala qualquer do V3, qualquer uma, metem o char com o fogo necessário, depois também vão precisar de menos, porque vocês não vão estar ali, como é que se diz, não vão estar ali a tancar uma sala completa, portanto vão tancar monstros a quantidade de grupinho a grupinho, mas também atenção, depois levam o veneno e não sei o quê, portanto ou têm elixir ou realmente estão bem. Carregam no capa, autocaça, deixam-no lá ficar, ele upa até 75, ou 2, ou 3, ou 10, ou 15 dias, não interessa. Se vocês não tiverem problema, se não tiverem tempo, se tiverem tempo, a evolução aqui neste jogo, ao contrário daquilo que eu sempre estive habituado, é mais uma questão de tempo e paciência que vocês tenham para ter o PC ligado ou propriamente vontade. Se vocês quiserem, nem precisam de estar lá, mano. É só deixar, prepara o set, capa, encontra uma sala qualquer e pá, aí, quando tiver, está. Pronto. É uma realidade que a gente encontra muito no V3. Vocês rodam o V3 e veem, quando é eventos, mas mesmo fora dos eventos vem muita personagem lá. Depois há a malta que deixa lá as personagens só mesmo para farmar, por exemplo, o evento das flores, que é tipo, ficam lá os chars ad eterno a farmar flores, para, eventualmente, por exemplo, vem um evento de pergaminhos, de exorcismos, de ermitas, algo assim que interessa ao pessoal, a malta spama, ou neste caso puxa as flores, faz os cofres e aquilo vai dando os invocares metin, a malta arranja umas charzinhas, uma de 5 e uma de 10, por exemplo, e faz as metins de evento, ou seja, eu posso spawnar 50 ou 100 metins e pronto, e dou assim um boost do caraças no evento. Mas é aquilo que é, mano. Errado não está. Faz parte. Portanto, a malta está-se a cagar um bocadinho para isso.
Eu sinceramente acho que isso não é bem jogar, mas é aquilo que é. Ou seja, para mim, dizerem-me que a luva do jogo, por exemplo, é um item do outro mundo, porque senão depois os bots iam usar a luva e não sei o quê. Mas depois tens um gajo que é um bot que passa um mês dentro do V3 a farmar flores, vem o evento que lhe interessa, o gajo spawna 300 métines e tem um farm incrível de ermitas e de exorcismos que são negociáveis e tem o dinheiro que quer. Pá, não é ser um bot também, mano. O que é que ele investiu a nível temporal? Se calhar investiu foi na luva do site para deixar lá a cena, para dropar flores, e isso interessa. Não sei, mano, mas pronto, percebem? Um gajo foi para o V3, encontrou essa realidade, mas pronto. A evolução, como eu estava a dizer antes disto tudo, a evolução surpreendeu-me pela positiva, porque eu esperava mais dificuldade, inclusive, adiantando-me aqui um bocadinho ao tema do vídeo, mesmo de 61 para 75, pá, é super rápido. Eu tive o azar de apanhar um problema quando o servidor andou a levar ataques e não sei o quê, e acabou por me prejudicar a minha evolução, mas pá, é rápido, é 61 para 75, metam 3 horas. Isso para um servidor oficial, tendo em conta que estamos a falar de 14 níveis, é muito rápido. E de 46 para 61 foi 15, 20 minutos puxar, portanto, completamente cagativo. Aqui neste servidor, uma coisa que eu também não tinha tido contacto, para mim o livro do líder era o livro do líder, não é? O normal, mas aqui há counter ao facto de vocês uparem muitas contas, e isso é mais uma cena que lá está, é aquilo que é. Ou seja, aqui no Tiger Ghost, se vocês quiserem upar sozinhos ou acompanhados, é a mesma merda. Ok? E como assim, Pedro? Porque eles aqui têm o livro do líder mais. E esse livro do líder mais concede-vos 100% de experiência. Até senti qualquer coisa mais. Até acontece, por exemplo, vocês terem 117% com o livro do líder mais. O que acontece? Acontece que vocês estando em grupo upam mais do que estando sozinhos. Isso é engraçado. Mas pronto, é bom para upar personagens. É muito bom. O livro do líder mais é um livro que está disponível. Eu pelo menos acho que só está disponível. Não sei se está mais em algum lugar. Lá está, nas caixas das flores, ok? A malta, portanto, tu abres as caixas das flores e sai o livro do líder mais, dura 2 horas e começa a contar assim que sai. Portanto, a malta tens mesmo que usar, não tens forma de. Não tens forma de dar counter a isso. Portanto, é bom nesse sentido também. Portanto, a evolução, propriamente dita, a nível de XP, depois ainda tens o boost do Uriel, que eu não falei com vocês em relação a isso, que também é mais um boostzão. Portanto, tudo somado, a evolução é muito rápida e sinceramente não vi grandes problemas nesse sentido também. Portanto, lascas, não tive problema nem com o 7 de vento, nem com o 7 de fogo. Obviamente, algumas dificuldades, às vezes para encontrar o 7 certo, ou para encontrar o item certo com o dinheiro que tinha, não sei o quê, mas isso não tem a ver com o jogo. Os 2 sets foi fácil. As lascas também banal, exige mais de ti no sentido de não perderes o foco e não deixares dias por fazer e não sei o quê, mas depois aquela cena de tu saberes que no final da semana vais ter ali uma abertura que pode dar muitos bónus para dares o passo em frente, seja por exemplo para criares a faixa, seja para comprares o talismã, seja para comprar um determinado item do set seguinte, seja para continuares a comprar livros, etc. Portanto, obviamente que isso te vai dando motivação, ou não, se te correr mal. Mas pronto, não tive nenhum problema em relação a isso. Depois, o que é que eu vos tinha para dizer mais? Pronto, o que é que nós depois aqui começamos a extrapolar? Neste caso, atenção, e depois, nunca esquecendo das skills, tentar sempre o máximo de evolução de skills. Biólogo, atenção ao biólogo, já sabem que aqui isto não é os privados, vocês chegam ali e spamam o biólogo, aqui tem tempo, e portanto convém que vocês façam isso religiosamente. Missões do cavalo, malta, uma cena que é um game changer do caralho, mas ouçam, um game changer daqueles é vocês terem o ataque a cavalo do cavalo militar. É uma cena do outro mundo. Seja para vocês andarem no V3, seja para vocês andarem no bosque, depois mais à frente, quando precisarem de ir lá, mais à frente não, para quando precisarem de ir lá buscar as luvas com algum amigo ou alguém que vocês paguem vos drop, vocês têm que andar lá e sem ataque a cavalo é tortura. Portanto, ataque a cavalo é fundamental e portanto façam militar, ok? Nós sabemos que as missões estão uma seca do caraças, não vamos falar muito sobre isso, mas enfim, eu dava counter a certas dificuldadezinhas dessas, que é aquelas dificuldades mesmo à chinoca, sabem? Aquela paciência de chinês, que os gajos, não, temos que fazer isto 179 vezes, que é para merecer, porque os MMORPGs é um jogo de grind, não é para chegar ali e fazer, mas tu jogas? Não, eu não jogo. Só conheço a filosofia, mas eu não jogo.
Enfim, pronto, não tive grandes dificuldades nesse sentido. O que é que depois eu pensei? Bom, estou a nível 61, vocês depois acrescentam o escudo de 61 mais 9, que vos dá um grande boost na defesa. Tem a possibilidade de gastar ali umas coroasitas em arranjar algumas coisas com flechas. Sei lá, probabilidade de evitar flechas no elmo, umas botas em pele, um colar de ouro, meter uns mortos vivezinhos, se eventualmente puderem também. As vossas skills já estão para o lado do bom, estão a fazer o possível, não é? Eu pensei, e se eu experimentar a torre para fazer as lascas? E eis senão quando a torre, vamos falar do spot, não vamos falar depois do contexto à volta, que já falaremos. Portanto, templo, se calhar é melhor voltar atrás e fazer a análise dos spots em si. Início do templo é bom, mas vocês querem ir logo para as tábuas é melhor. Portanto, não vou falar muito sobre o início do templo. Tem umas salitas ali a chegar às tábuas, umas salas mais pequeninas que vocês às vezes usam em dias antes de eventos, etc. Eventos de luar, esqueçam. Tipo, aquilo está completamente cheio. Vocês usam essas salas. Em circunstâncias normais, em dias normais de jogo, o spot das tábuas é um spot em que vocês conseguem, se houver urbanidade dos jogadores, é um spot onde vocês conseguem estar tranquilamente. Porque uma personagem em circunstâncias normais lá vai demorar 5, 6 minutos a fazer as lascas. Portanto, se vocês estiverem lá um bacana, está a fazer as lascas, vocês perguntam quantas faltam, ele diz, 1 ou 2. Demora 2 minutos, ele tem aquilo feito. Depois, ele vai ter que ir à cidade, vai ter que passar os itens para o armazém, logar a outra conta, tirar os itens, logar o char, não é? Portanto, montar o char e vir até lá outra vez. Normalmente é rápido, se estiver a 60, passa pela torre, está logo lá. Vocês dizem, bacana, ok, quando vais trocar a char, eu vou fazer. Ok, tu ficas ali, ele chega, 1 minuto, 2 minutos, estás despachado. Vocês estão ali a alternar um com o outro e aquilo funciona às mil maravilhas. É 1 minuto de espera, 2 minutos de espera, tipo, banal. O problema é, malta que leva chares de nível de campeão, estaciona lá o char de nível de campeão e acha que o tempo entre ir à cidade e voltar é o tempo que está lá o char deles com os 4 piscas a guardar o slot, estás a ver? Acho isso completamente ridículo. Outros que ainda têm um nível mais hardcore de estupidez, que é, vocês estão lá, ele entra logo, começa a coisa, e qualquer coisa mata-te, mano. Ou qualquer coisa continua como se nada fosse. Depois, mais à frente, agora recentemente, também apanhei uma praga muito engraçada, que é mal tem autocaça nesse spot das tábuas. Portanto, o spot das tábuas é um spot que tem muitos monstros, um spot que tem mais ou menos 2 spots, que é um em baixo e um ao lado, okay? Que vocês vão andando de um para o outro para fazer isso rapidamente. E os bacanos encostam-se lá num cantinho, autocaça, que se lixe, focozinho curto, e ficam ali. Basicamente é estragar um spot, porque para fazer aquela autocaça iam para salas mais pequenas lá mais atrás e o efeito era exatamente o mesmo, só que a diferença, não chateavam nem estragavam o spot a quem lá está a jogar de verdade, porque tu hoje estás a puxar uma capa e ele está sempre ali a estragar um bocado dos monstros e já não compensa. Pronto, enfim. Pronto, portanto a nível do templo não é o pior spot, vocês já vão ver isso, mas também tem ali as suas peripécias, porque vão ser para apanhar ali muitas coisas estúpidas. Depois, avancei para a torre. Na torre, a conversa é diferente. Porquê é que eu olhei para a torre? Porque isto foi num dia que antecedeu um mega evento de caixas do Tesouro de Luar no jogo, de 10 horas, e as capas foram à loucura, mano. Capas da bravura, um on. 200 capas, um on. 90, 80, 70 capa, uma loucura. E eu pensei, what? Por acaso tinha conseguido comprar ali umas 6, 7 horas antes dessa loucura final, que é antes do evento começar, tinha comprado a 48, quase a 50 capa ao pack. Eu disse, foda-se. Então estes gajos aqui correm mal esta semana, eu gasto aqui 1 ano e meio em capas, corre mal a semana, faço 2 ou 3 anos, metade ficou nas capas. Não pode ser. E então, pensei na torre. Fui à torre, primeiro piso da torre, portanto logo ali à entrada, e realmente não tem comparação. Porque vocês vão puxar uma capa, vai vir uma quantidade inigualável de monstros, e sinceramente vocês vão dropar ali logo 10, 11, 12, 13 lascas às vezes num spot, e vocês com 5, 6 capas têm as lascas feitas. Problema, não é mais rápido que o templo, porque vocês matam o spot e depois ele demora ali 1 minuto, está ali a mastigar até vir mais spot. Ou seja, enquanto no templo está sempre a vir. Vocês fazem muito mais depressa. Problema, puxam uma capa aqui, puxam uma capa ali, puxam uma capa aqui, vocês no final gastam 15, 16, 17 capas por cada char de lascas, enquanto no outro gastam 5. Ao final de uma semana, faz muita diferença. Problema da torre. Primeiro, vocês não vão para lá sem algum investimento. Neste meu caso concreto,
arranjei uns itens com um bocadinho de resistência a flechas. Eu, por acaso o Akan até me arranjou depois um helmet que ele dropou no chão com probabilidade de evitar flechas. E arranjei um talismã com resistência às trevas, ok? Que é o mesmo, ou seja, é a mesma coisa que aconteceu com o talismã do fogo. Lá tem o forte contra animais e não sei o quê, e aqui vocês podem ter o poder das trevas, que é o poder do elemento, para o spot, como é o caso do poder de vento para o templo, e tem a resistência às trevas, que é a resistência ao elemento. Pronto, arranjei esse talismã. Pronto, estava com algumas dificuldades a tancar nos alterados, deixei de ter dificuldade nenhuma com esse talismã, foram 5 anos aí, e sinceramente, querem que eu vos dê um conselho, invistam nisso. Se investirem à volta desses montantes, vocês conseguem recuperar com facilidade esse investimento só com os drops do chão, ok? Lembranças mais a 1.5 kk cada uma, vocês arranjam um pack de 100 ou 150 com facilidade. Lembranças normais também saem bem. Os diamantes e diamante mais ou menos. Pergaminhos da benção vão compensar. 10 saem a 21 kk à data de hoje. Portanto, vocês vão conseguir buscar esses 5 anos com facilidade só com os drops do chão. Portanto, compensa. Problema da torre, manos. Imaginem o problema que eu vos disse anteriormente do templo, mas vezes 10. Porque, primeiro, muitos autocaças, ao pontapé, chegam a haver 3 gajos em autocaça no mesmo spot, que é uma coisa completamente estapafúrdia. Ponto 2, há o problema de que só há 6 spots, né? Tal qual como o templo, mas no templo há gajos que vão para a sala de cima, há gajos que vão para a sala de baixo, então meio que a malta vai se espalhando mais, ali é só aquele sítio. E então, lá está esse mesmo problema, gajos que entram, começam a matar, caguei se tu estás aqui, se não estás, gajos que levam, agora vou buscar o meu chá PVP, vou matar um alterado, enfim. E depois há os que têm a mania que são espertos, que é, está lá a Metin, vocês, por exemplo, estão a fazer a cena, né? Está lá a Metin, o gajo parte a Metin, sobe, vocês são teleportados com ele também. No momento em que vocês alteram para voltar a entrar, ele já estava cá fora e entrou. E depois diz que ele é que estava lá, ou seja, quando chegou tu não estavas lá, drama do caralho. Pronto, portanto, se vocês tiverem o spot da torre vazio, façam na torre, poupam capas, e é mais divertido porque vocês dropam uma grande quantidade de lascas de cada vez e, portanto, não perdem muito tempo, apesar de perderem mais tempo do que o tempo. Se não tiverem, será no templo, ok? Depois eu depois acabei por testar também a fazer na Terra do Fogo, ok? Isto enquanto eu ainda estava nestas vais não vais de evolução. E na realidade a Terra do Fogo é engraçado. Se vocês conseguirem com o set de fogo do V3, que vocês já têm, o talismã e aquela merda toda e buffs, se vocês conseguirem as metins de 70, que normalmente têm um bocadinho menos de procura, também é interessante. E mesmo ali aquele spot do centro, ao pé do teleportador da Terra do Fogo, lá de esquerdo, também é fixe. Se vocês conseguirem puxar ali umas capas, também é fixe e dão ali um bocadinho counter naqueles dias que vocês já estão passados da cabeça de gajos a roubar spots e o caralho. Caga, vou para a Terra do Fogo, estou lá, puxo umas capas e faço as lascas. Mas, atenção, que é um spot mais difícil e para os alterados é um bocadinho mais difícil porque vocês só têm skills M1 nos alterados. Mas para o principal, se quiserem desanuviar a cabeça, está-se bem. Pronto, já falei muito de lascas, já falei muito dessa coisada toda. Vou só aqui acrescentar um último ponto que é ir para além das lascas. Bom, para além das lascas há mais coisas para fazer, como é óbvio. O principal que vocês podem fazer, assim que dá mais dinheiro nos eventos, é o evento pesca, que é claramente o evento onde vocês conseguem fazer uma guita mais forte. Depois tem o evento de ermitas e exorcismos, é um evento fortíssimo, em que vocês aí têm que pensar o que é que querem fazer, porque pode ser um evento extremamente bom no sentido de vocês venderem os exorcismos dos ermitas, que é extremamente caro, são extremamente caros, principalmente os ermitas, ou então para vocês ficarem com eles e conseguirem dar um boostzinho nas vossas habilidades e com isso estarem melhor posicionados para o futuro. Portanto, aí podem pensar. Depois, tem alguns eventos que são, digamos assim, eventos que vos ajudam a colmatar algumas dificuldades. São eles, por exemplo, o evento, por exemplo, dos anéis de teleporte, que apesar de tudo é um sistema super estúpido no meu entendimento, porque eu acho que os anéis de teleporte deviam de ter basicamente, portanto, dropam um anel, esse anel é infinito, está-se bem. Não, aqui tem 50 utilizações, 30 minutos entre cada uma,
podem ter 5 anéis para dar counter aos 30 minutos de espera entre cada uma, enfim. Mas é bom, se vocês precisam de anéis e, portanto, depois tem os eventos, por exemplo, pergaminhos da benção, pode ser interessante, faz baixar um bocadinho o preço, mas Epá, eu não me quero estar a esquecer mais nenhum evento. Tem o evento daquelas metinzitas dos muffins, ok? Que é também algo relativamente interessante, no sentido que vocês conseguem ter numa primeira fase, para quem começa a jogar Metin, ajuda muito, porque vocês depois, agora houve aqui uma altura em que foi fácil, por causa do Muffin, que eles eram na Twitch Drops e caraças, e agora mais recentemente também deram Muffin, agora toda a gente anda de Muffin, mas antes disso, vocês tinham aquela montadazita da pizza, mas tem um evento também, que é o evento dos Muffin Azul, e que basicamente vos deixa ter uma montada que é rápida, ou é ótimo para procurar metins, e portanto também convém. Elas não são negociáveis, portanto estava a ver só aqui a lista, ok, para ver. Tem evento do Elixir dos Investigadores, Feijão de Dragão Verde também é fixe. A preço de hoje está a 20k cada um, pode ser interessante. Tem os reforços e os feitiços, portanto rodares e adicionares, também é bacana para vocês darem counter à cena. Os mais assim totós é tipo tecidos finos. Esqueci-me aqui do meu evento favorito, mas que ao mesmo os eventos de Horizon também é fixe. Esqueci-me aqui do meu evento favorito, que é o evento das Super Metins. Eu acho que é o evento mais incrível, mano, o mais divertido, o mais bacana que vocês têm. Só que lá está, tem um problema. 2 problemas. Primeiro problema, o lag, que aquela merda dá. Agora está melhor, porque o jogo atualizou e dá para vocês terem os drops a aparecer, mas os nomes retiram. E ao mesmo tempo é a quantidade de metins, porque anda tanta gente às metins, que vocês por simplesmente vão encontrar uma ou duas super metins. E acabou. Portanto, é complicado. Destes eventos, os que eu meio que tem também um evento das Cor Draconis, que é a possibilidade de vocês droparem Cor Draconis cruas. O que eu meio que aproveitei mais foi o das Super Metins, que me ajudou no início, mas não fui eu forçosamente que o aproveitei, mas eu fui com um bacana ao bosque nesse dia das Super Metins e encontramos lá bué da Metins, né, como é óbvio, algumas Super Metins. Encontramos, salvo erro, 2 ou 3 que tinham tipo 5 e depois 6 e depois 7, ok? Percebem? São várias Metins dentro de uma só, portanto é como se a gente tivesse encontrado um CH limpo inteiro, que tem, acho que o bosque tem umas 4 ou 5 Metins, vá que seja. Encontramos ali 3 bombas dessas, e dropámos na altura 10 luvas. Essas 10 luvas foi o que me permitiu jogar durante bué da tempo, portanto não aproveitei diretamente o evento, aproveitaram por mim, mas foi uma das cenas que me ajudou muito. Com os Elixirs e com os Ermitas, mais que os Ermitas, foi nos Ermitas, eu cheguei a aproveitar em live com essa cena das flores, porque vocês vão sempre dropando flores, e consegui fazer alguma guita com isso. Os pergaminhos da benção também, mármores da benção, reforços, adicionares, e assim não aproveitei muito. O da pesca, my bad, é uma cena que eu vou ter que, aliás, para ir para a gruta, vou ter que levar cofres por causa das medalhas, portanto eu vou ter forçosamente que fazer, senão vou gastar bem dinheiro. Mas pronto, portanto, vocês têm sempre 2 eventos por dia, um das 3 às 7 e um das 7 às 11, portanto, nesse sentido também foi bom, e vocês, se souberem e se tiverem a possibilidade de aproveitar nos dias certos a vossa cena, portanto, estarem aqui no dia tal às tantas horas para aproveitar o evento, é o melhor. Problema é que lá está, é aquilo que eu disse, por exemplo, evento de pesca é muito bom, mas é do dia tal às tantas. As lascas eu faço quando eu quiser. E o evento da pesca são 4 horas a fazer a mesma merda, e vocês não vão estar lá meia hora e vão embora. Portanto, percebem? A questão dos eventos como os da pesca são bons, mas têm ali muitas limitações. Mas pronto, portanto, fazendo só assim a resumo, só para fechar, que já está outra vez quase com 1 hora de vídeo, como sempre, um gajo mete-se a falar com uma merda. Gostei. Os mesmos problemas que eu disse anteriormente, a luva do jogo não ser negociável, mal. Loja offline shop daquela maneira, mal. Vidro da procura não ter a duração dos 30 dias, mesmo que fosse um mais fraquinho, mal. Estes 3 principais problemas, muito maus. Como vos disse, a luva, vocês passam a gastar ainda mais do que na anterior fase, porque vocês vão estar todos os dias a utilizar a luva e mais tempo.
e é sempre um problema chatear pessoas para ir dropar para vocês. Eu sinto-me mesmo mal com isso. De resto, evolução super fácil. Os sets, interessante. A formulação dos sets para cada uma das fases. A questão dos talismãs, muito interessante também. Portanto, o primeiro contacto com essa realidade. E pronto, de resto de ir para a frente, claro que tem ali os handicaps do normal, né? Portanto, um gajo está, no privado, o passo skills é fácil. Pá, aqui já sabes que tens esta situação, é mais difícil. Ou lês aquele livro todos os dias free e sujeitas-te, ou gastas ermitas e exorcismos e gastas aqueles ones fodidos. Eu esqueci-me de vos dizer uma cena, deixem-me só, já agora que o vídeo está grande, também mais 10, menos 15 não faz diferença, que é o seguinte. No meio disto, na fase das matins, portanto, quando eu upei para... Eu ia iniciar esta conversa, depois esqueci-me. Quando eu upei para 46, eu meio que fiquei na possibilidade de matins da montanha, com o 7 de vento, matins de 55, 7 de vento, ou então as matins de 45 do Vale. No Vale, esqueçam, é uma salvageria do caraças, raramente vão encontrar matins de 45, é um grande drama. Na montanha, o spot é bué grande, mas dá para encontrar algumas e eventualmente fazem. Mas, sinceramente, se vocês forem pegar na hora das lascas e disserem assim, hoje vou somar mais uma hora e vou para as matins, no final vocês não vão tirar a suma, porque há muito pouca coisa que vos interessa ali. Porque é assim, nessa fase de nível mais alto, vocês não vão andar ali a colecionar pedras. Pelo menos não nestas matins. Portanto, esqueçam as pedrinhas espíritas, vão ficando para lá. Portanto, livros. Benção, ajuda de dragão, poder refletivo para a buffer, lâmina, receio e armadura para a Sura. Portanto, tudo o que eu dropar disto vou guardar para mim. Aura, raiva, livros de Lycan, mesmo os outros livros todos, não vai fazer muita diferença. Portanto, basicamente, no meu caso concreto, sendo que 6 das boas possibilidades eu vou querer ficar para mim, eu basicamente não vou ter nenhum tipo de farm propriamente dito, porque é autoconsumo, ok? Ou então auras e pronto. Depois que sai ali um pergaminho de benção, depois que sai ali qualquer coisa do evento, se vocês tiverem algum evento, qualquer coisa de evento, ok, mas é curto. É curto. Para as poucas matins que há, o farm que vocês depois vão fazer é pouco. Faça esse tempo. Depois, quando eu upei para 61, as matins de 55 continuaram a ser uma possibilidade. Como eu já tinha o escudo de 61 mais 9, pudemos começar a olhar para as matins de 65, com buffs, obviamente, e as matins de 65, volta e meia vocês conseguem encontrá-las também melhor, e as matins de 70 da Terra do Fogo também é uma possibilidade. Problema, também a quantidade é o que é muito tempo à procura, pouco tempo a fazer qualquer coisa, e aquilo que eu mais gosto neste jogo, que é fazer matins, tornou-se algo que eu olho e digo assim, não compensa, porque o tempo que eu estou aqui a perder não vai trazer objetivamente nada. E imaginem, se eu tivesse as minhas 6 skills, vamos dizer, se tivesse a benção e a ajuda de dragão da buffer AG e as 3 skills do meu char AG, eram mais uns livros que eu podia vender. A merda é que eu ainda estou a precisar deles. Mas estás a poupar, assim não tens que comprar. Mano, mas para o tempo que eu estou a investir, estava a fazer só as lascas lá sossegado e o dinheiro sossegava para comprar ali umas armaduras e uns receios. As lâminas um bocadinho mais caras, mas também não era por aí. E não me chateava metade. Portanto, é preciso olhar para esta questão das matins, porque sinceramente, apesar dos eventos super matins serem os únicos momentos que eu gosto mesmo de andar nas matins, mas depois também não é fácil, porque imagina, eu nas matins de 70, agora que estou a 75 é mais fácil, mas nessa altura a 61, por exemplo, uma matin de 70 faz-se, mas se forem 10 juntas, ou 5, ou 8, ou 6, é complicado. Não é? Portanto, não é assim tão simples. O evento da Super Matin é bom se for uma matin, por exemplo, um Super Matins nas matins de 55, na montanha, com o 7 vento, está-se bem, mas o outro mesmo com o 7 fogo estava difícil. Ou seja, começa a somar muito. Ou, por exemplo, os eventos das Super Matins no bosque, também não é qualquer char que chega ali e faz assim com tanta facilidade. Por isso, o evento dos Super Matins é bom, mas ao mesmo tempo também não é assim tão fácil de vocês aproveitarem. E portanto, sinceramente, fazendo resumo, acho mesmo que só este bocadinho, tirando aquelas 3 coisas que eu disse há bocadinho, esta questão das matins também podia ser revista. Mais matins, em mais spots, só há 6 CHs, há montes de jogadores, manos. Aquilo que elas dão não é propriamente algo que vai ser um game changer para vocês. Portanto,
sinceramente, é vocês olharem para as meetings e dizerem assim: gostava muito. Vocês, por exemplo, podem fazer as lascas no vosso chá principal nas meetings, se quiserem, é uma possibilidade, às vezes eu faço. Gosto muito, gostava muito de fazer mais vezes, mas olhando objetivamente, só estou a perder tempo da minha vida. Mas pronto, tirando estes pontos de análise que eu disse, a minha avaliação vai continuar a ser a mesma, 60 pontos. Não posso dar mais, porque um jogo que não me permite ter de forma gratuita aquilo que eu já disse que gostava de ter, acho que não é um jogo que eu possa avaliar muitíssimo bem nesse sentido. Mesmo eu estando nesta fase aqui, a 61, com muitas lascas, não sei o quê, já estaria numa fase onde se calhar gastar um voucherzito ou assim para comprar, uns voucherzinhos para comprar um vidro da procura de 30 dias e para comprar uns cofres para ter offline shop, se calhar agora já não me fazia tanta diferença, mas não é porque eu agora tenho mais capacidade e mais posse para poder fazer isso que eu vou esquecer do que é que isso representa a low level e do que é que isso representa em termos da estratégia que a empresa tem para o jogo, ok? Bom, sem querer demorar mais, espero não me ter esquecido assim de nada de maior. O meu resumo foi este. Não... Se vocês tiverem alguma opinião que queiram acrescentar ao vídeo, eu agradeço-vos. Espero que isto tenha sido o mais abrangente possível. Dentro daquilo que é o meu teste, dentro daquilo que foram as minhas experiências. Como vos disse, foi o meu caminho. Portanto, há pessoas que podem ter feito outros caminhos. Este foi o meu e esta foi a minha avaliação. 60 pontos, vai continuar a ser assim, enquanto o jogo não me trouxer mais sumo a ponto de eu me esquecer destas duas situações muito complicadas, ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem e deixem nos comentários a vossa opinião sobre isto tudo. E quem chegou até aqui, diga, eu vi até ao fim. Um grande abraço.